qual que é esse grande problema? O rateio. A subjetividade do rateio. Como cada empresa faz do seu jeito, escolhe a maneira que quer fazer, ele traz essa carga muito grande de subjetividade. Então, a proposta do Kaplan é que fosse medido a forma de utilização de atividades realizadas para minimizar essa distorção de rateio. Ainda assim, vai existir alguns pequenos critérios de rateio, mas já vão estar muito menos distorcidos do que no caso do custeio ABC. Aqui depois a gente fala da importância. Então, a importância dele era justamente essa tentativa da correção dos problemas do custeio por absorção, e onde seria possível atribuir responsabilidade aos gestores no controle das atividades. Então, seria uma gestão muito mais participativa no processo de gestão de custos. Então, aqui ele tem uma série de vantagens, informações gerenciais relativamente fidedignas, por meio da redução do rateio. Veja que o Kaplan fala que não é a eliminação do rateio, mas a redução. Então, isso diminui essas distorções. Deixa eu pegar meu marca-texto. Então, ele permite uma adequação mais fácil à empresa de serviço. Isso é um dos grandes problemas do segmento de custo. E como a gestão de serviços consegue medir as atividades, eles teriam, teoricamente, um pouco mais de facilidade. Então, a redução de critério de rateio, ele continua atendendo os princípios de contabilidade. Então, nesse ponto, na verdade, ele é um custeio por absorção melhorado, por isso que ele continua atendendo. Só que ele traz, aí eu estou falando até com ar de problema, mas ele é considerado uma vantagem. A obrigação de implantação e revisão constante de controles internos, processos e gestão de atividades. Isso acaba sendo, às vezes, um problema, porque muitas empresas têm uma séria dificuldade de manter essa gestão de atividades, né? Essa figura dos controles internos bem feitos e atualizados. Mas, se a empresa consegue, ela se torna até mais transparente na sua ação, né? Então, ele proporciona uma melhor visualização dos fluxos de trabalho, dos fluxos processuais, e identifica de forma mais transparente aonde tem consumo indevido ou consumo anormal de recursos, possibilitando uma adoção de correção do processo. Teoricamente, ele é muito bom, muito bacana. Realmente, a teoria dele é muito bonitinha. Então, ele identifica o custo de cada atividade em relação a toda a empresa. Então, pode ser empregado em praticamente todos os tipos de empresa, claro, mais focado em indústria e serviço, mas nada impede de ser utilizado em uma empresa comercial, uma empresa sem fins lucrativos. E, por ser um sistema paralelo ao sistema de contabilidade, ou quer dizer, ele pode ser considerado um sistema paralelo ou não. Eu posso utilizar ele contabilmente falando, até porque ele utiliza os princípios de contabilidade. E ele fornece subsídios para gestão econômica, gestão de custo e custo de reposição, além da possibilidade de eliminação e redução de atividades sem valor agregado, já que a gente faz todo um mapeamento, todo um controle de processos
isso pode ser que a gente elimine processos desnecessários. Teoria muito bela e maravilhosa, mas ele, nas suas desvantagens, fizeram com que as empresas não gostassem dele na prática. Por quê? Um nível muito grande de controle interno precisa ser implantado, checado, para que o sistema funcione. Ah, tem uma falha no meu controle interno. Pode desestruturar todo o sistema de custeio. Necessidade de revisão constante. Geralmente eu vou ter que ter uma equipe, uma área, alguém que trabalhe com esse processo de gestão da qualidade e melhoria contínua. Custo. Precisa de muita informação. Então, ele leva em consideração muitos dados, e não só dados financeiros, dados do processo, também afugenta o empresário, porque eleva custo. E a informação, por esse excesso de dados, se torna difícil de ser extraída. Então, aumenta custo, se torna algo difícil de ser realizado, as empresas começam a fugir do sistema. E ele também tem a dificuldade, que é o quê? Tem que ter o envolvimento de todos da empresa. Funciona isso, gente? Será que todo mundo está comprometido para fazer os processos funcionarem? O que vocês acham? Vocês até entendem mais de recursos humanos, né? O pessoal da administração trabalha mais esse assunto que os contadores. Mas não é uma luta tão fácil, né? E existe necessidade de reorganização da empresa antes de implantação. Não dá para ser implantado de qualquer modo, senão ele já começa sem conseguir atingir o seu objetivo. Por causa desse excesso de dificuldade, as empresas não adotam. E depois até o Kaplan viu que não é algo tão funcional assim na prática. Então, existe dificuldade de integração de informações entre os departamentos, existe uma falta de pessoal competente e qualificado para colocar esse processo em funcionamento, exige a necessidade de formulação de procedimentos padrões, algo também complexo de ser criado, leva tempo. E a maioria dos problemas, a maior preocupação no custeio ABC é gerar informação estratégica para poder ser utilizada, e o que muitas vezes esse custo não vai valer a pena. E aqui a gente consegue ter uma visão global do que acontece. Até essa parte eu trabalhei mais naquele vídeo. A gente passa sempre por 2 estágios dentro do modelo ABC. Primeiro, a alocação dos recursos. A gente traz os recursos para as atividades executadas. E a segunda parte é a alocação das taxas de consumo dessas atividades. Então, a gente verificou uma determinada atividade, como foi consumido os recursos, e depois a gente passa dessas atividades para o objeto de custeio, para o produto, propriamente dito. Então, a gente não vai jogar igual no custeio ABC, no custeio por absorção, que a gente está acostumado a verificar os recursos e jogar diretamente para o objeto de custo. Aqui não, a gente passa pela mensuração da atividade executada. Conseguiram pegar essa ideia? Mais ou menos? Mais ou menos.
Pensem assim, vocês estão trabalhando, que setor a gente pode... A gente está numa fábrica de roupa, uma indústria têxtil, e vocês estão no setor de corte. É uma área da produção, certo? Vários produtos podem utilizar a atividade de vocês. E para vocês realizar a atividade de vocês, vão consumir alguns recursos, né? Principalmente o tecido. Se fosse no custeio por absorção, o tecido ele era distribuído direto para o objeto de custo. Aqui não, aqui o objeto de custo ele vai depender, ou a atividade vai ser distribuída, esse recurso vai ser distribuído aos produtos de acordo com a utilização da atividade. Ah, professor, como assim? Áreas que utilizam o setor de corte, ou produtos, né, na verdade, produtos que utilizam o setor de corte vão receber esse produto pelas atividades consumidas. Então, vocês prestaram lá para uma linha de produção da calça X, 5.000 cortes de modelagem. Ele vai receber esse produto. Ah, não, tem um determinado produto que não passa pela área de corte. Esse produto não vai receber nenhum recurso alocado à atividade de corte. Melhorou agora? Sim. Então, aqui é uma forma de trazer uma justiça, vamos falar assim, não é o termo certo, né? Mas acho que ajuda a entender. Uma justiça na absorção do custo. Então, aquele produto que não utiliza uma determinada atividade não recebe custos dela. Então, cada produto só vai receber os custos das atividades que ele realmente consumiu. Parece aquela história que eu gosto de frisar para vocês. Ah, a gente foi numa pizzaria, todo mundo comeu pizza. Bacana, todo mundo vai pagar da pizza. Mas chegou a hora das bebidas. Teve um pessoal que pediu bebida alcoólica, outros não pediram. Então, quem não pediu bebida alcoólica não vai pagar por essa bebida. Começa a ter essa segregação do custo de uma maneira onde somente os que consumiram pagam. Professor, mas nesse caso daí, por exemplo, a luz seria consumida em todas as áreas, certo? Uhum. Mas aí, se caso em alguma área não fosse consumida, estaria no exercício, né? Sim, sim. Pensando em realização do exercício, estaria descrito. Ah, tá. Uhum. Aí aqui tem alguns conceitinhos, eu vou deixar para vocês revisarem no vídeo lá que eu trabalhei. Porque o que é importante é aqui. Como que eu faço o meu custeio? Qual que são os passos? Então, a primeira coisa que eu faço, identifico e defino as atividades e os seus respectivos centros de custos. Como assim? Então, a gente vai determinar lá atividade de corte, atividade de costura, atividade de acabamento, atividade de... para atividade produtiva, eu só consegui pensar essas na indústria têxtil. E vai... Hã? Manutenção. Aí, é isso que eu ia comentar agora, Sabrina, e vai ter atividades auxiliares. Olha que interessante. Ali eu falei atividades produtivas, né? Então, pensando lá na fábrica de roupa. Corte, costura, acabamento são as que realmente produzem as roupas.
mas eu vou ter atividades secundárias, manutenção, limpeza, alguns vai ter almoxarifado. Então, eu divido em áreas que executam determinadas atividades. Por isso, a gente tem a figura do centro de custo. Isso é muito utilizado nas empresas para receber os valores. Não sei se alguém de vocês trabalha em alguma empresa que tem essa figura do centro de custo. Vai ser só uma forma de alocar o valor àquela área, àquela atividade que está sendo realizada. Então, faço essa tratativa, identifico quem são os recursos, desculpa, os recursos não, as atividades, e depois eu mensuro os recursos. Aí, efetivamente, pago a luz, pago água, compro material de limpeza. Então, são os valores que são consumidos. Agora, eu preciso levar esse recurso para essas atividades. Aí que vem o principal segredo do custeio por absorção. É tentar mensurar como uma atividade é realizada e definir como eu vou direcionar o recurso. Então, aqui a gente tem a figura dos direcionadores de recurso. Certo? Como assim? Então a gente comprou material de limpeza. A gente vai direcionar para as áreas que utilizam esse material de limpeza. Pode ser para uma área secundária, então a gente tem um determinado setor de limpeza, ou pode ser direto para a área, vai depender da estrutura da empresa. Então depende tudo desse primeiro passo. Compreenderam? Não? Podem ir falando se não entenderam. Sim. Fiz isso, determinei como eu vou mensurar essa distribuição de recursos, eu faço a alocação dos custos ao centro de recursos, ao centro dessas áreas, né? Ao centro de custo dessas áreas. Aqui a gente termina o primeiro estágio. O próximo, eu tenho que fazer a identificação de quem são meus objetos de custeio. Aqui é mais fácil. Ou são os produtos ou são os serviços realizados. Então aparece lá produto A, produto B, ou numa fábrica vai ter, pegar uma fábrica de alimentício, bolacha, macarrão, pão, produto final. Aí aqui vem o segundo grande, teoricamente seria a grande sacada do Kaplan, mas que gerou o problema da dificuldade do controle. Seria o direcionador da atividade. Aqui agora é como eu consigo mensurar a realização das atividades para um objeto de custeio. Então, por exemplo, a gente está lá na linha de produção da bolacha. Como que eu poderia direcionar uma atividade de manutenção para o produto bolacha? Preciso identificar uma maneira de mensurar a realização da atividade. Como eu poderia? Por chamado? Pode ser? Tenho que abrir um chamado por e-mail para o pessoal vir fazer a manutenção na máquina da minha área. É uma forma de mensurar a execução da atividade? É.
Ah, não, a gente está vendo o almoxarifado. Posso fazer por número de requisição? Pessoal lá com a requisição para retirar material? Pode. É uma forma que a gente vai mensurar a utilização das atividades por essas áreas fim. Deu para compreender? Aqui, para mim, é o ponto mais importante do custeio ABC, que é o que gera mais problema realmente. Porque eu tenho que ter esse direcionador de atividade e eu vou ter que ter um controle muito grande do consumo dessa atividade, que daí gera os problemas. Aí o último, definir os direcionadores, eu vou apropriar esses custos ao objeto de custeio, aí utilizando essa dita taxa de atividade. Então, a atividade nada mais é do que uma ação que utiliza algum recurso humano, recurso material, recurso tecnológico ou financeiro, e é composta, geralmente, por um conjunto de tarefas para o seu desempenho. Então, aqui, um exemplo, ou vários exemplos. A gente tem um departamento, uma unidade que realiza uma determinada, ou um determinado grupo de atividade, e eu posso buscar essas mensurações de taxa de atividade de acordo com cada departamento. Então, eu vou utilizar o setor de compras. Como que eu posso mensurar? Pedido de compra. Então, comprar materiais é uma forma. Ah, não. Vou mensurar por cotações, desenvolvimento de fornecedores. Outra forma. Almoxarifado. Então, requisição de materiais, movimentação de materiais, volume de recebimento de materiais, para vocês verem como isso se torna algo trabalhoso de ser implantado na prática, né? Algo que não é tão simples. Fiz a identificação, coloquei essa figura dos custos, a gente apropria os custos às atividades, pode ser por alocação direta, pode ser por rastreamento, ou pode ser por rateio. Aqui, por isso que ele não elimina o rateio. Então, a gente comprou material de limpeza. Então, a gente tem o recurso. Para o recurso chegar na área de atividade, escrever no quadro já é horrível, no computador é pior. Eu posso fazer dessas três formas, ou essas são as três principais formas. A alocação direta, aqui realmente é o que mais acontece, tá? Geralmente os pedidos já são para as determinadas áreas. O rastreamento, ou foi uma compra feita para várias unidades, posso fazer o próprio rateio. Aqui costuma ser o que nas grandes empresas eles chamam de facilities. Então, a internet, que a gente não vai ter uma mensuração de internet para cada área, a gente faz um pacote só, né? Luz, água, onde a gente tem uma fatura só desses serviços, e daí a gente costuma fazer por rateio. Nos demais, a gente costuma trabalhar por alocação direta. Fiz isso. Opa, acabei riscando onde teria o material, né? Então, a alocação direta é quando vai direto para a área, né? Não é mais para o produto, vai direto para a atividade. Rastreamento é quando a gente consegue identificar um direcionador do custo. E, por último, o rateio é quando a gente não consegue nem a identificação direta, nem fazer essa mensuração da distribuição proporcional feita pelo rateio, pelo rastreamento.
Fiz isso, então daí eu vou utilizar o direcionador de custo, que é daqueles 2 casos que eu falei para vocês, e a gente vai direcionar primeiro para as atividades, segundo estágio para os produtos. Então, primeiro e segundo estágio. Olha que bacaninha que fica. A gente tem os custos indiretos, vai para cada área que realiza atividade e, conforme as atividades são consumidas no segundo estágio, ele é distribuído para cada produto. Legal, né? Já pensaram em colocar isso em prática numa empresa que tem, sei lá, 400, 500 produtos? O nível de controle que precisa ter? Então, aqui é um exemplo do valor chegando a um determinado centro de atividade e daí como que a gente pode distribuir. Então, atividade de comprar materiais, gastamos 16 mil. A gente pode fazer por número de pedido. Desenvolver fornecedores, número de fornecedores. Então, assim por diante, né? E aqui vem a grande dificuldade das empresas. O que é isso? Aonde que a gente vai usar essa informação? Aqui, ó, para o segundo estágio. A gente tem os direcionadores de atividades. Então, aqui é os direcionadores de atividade. Como que a gente vai distribuir o valor da compra de materiais? Número de pedido. Então, aqui são os meus produtos e eu tenho que mensurar quanto cada área produtiva solicitou da realização da atividade. Então, eu preciso saber quantos pedidos foram realizados e quais áreas que fizeram. Aí toda a minha distribuição do valor vai ser por essa quantidade de pedidos, por essa quantidade de atividades. Aí fazendo esse rateio, esses valores aqui, 16 mil, divido por 750, multiplico por 150, a gente vai achar quanto que cada produto consumiu. Então, aqui tem o cálculo, né? 16 mil dividido por 150 sobre 750, e tudo isso dividido por 18 mil, que é o número da produção. A gente sabe que cada camiseta utilizou o serviço de compra de materiais em 18 centavos. Burocrático? Não, mais ou menos. Trabalhoso. É trabalhoso. Isso eu concordo. Então, o que a gente fez? Aumentou um nível de distribuição de valor. Basicamente é isso. Vou descartar aqui. Peraí, deixa eu abrir um Excel aqui. Porque a gente vai resolver aquele primeiro exercício da lista. Tá aparecendo aí para vocês? Tá, né? Sim. Todos os demais vão ser parecidos. Só muda a forma de escrever. Então, aqui vocês vão vendo, vai ser sempre parecido. Aqui a separação vai ser por atividades de cada funcionário, mas a ideia é sempre a mesma.
Então, número de lotes, atividades. Então, sempre a gente vai ter essa figura de atividades. Então, vamos resolver esse primeiro. Então, a empresa Taubaté Limitada produz os dois tipos de produto, o A e o B, cujos preços de venda são R$ 80,00 e R$ 95,00, respectivamente. E o volume de produção e de venda é 12.000 unidades para o produto A, 4.490 para o produto B. E no período que a gente está mensurando, foram registrados os seguintes custos diretos por unidade. Então, matéria-prima, R$ 20,00, mão de obra direta, R$ 10,00 para o produto A, matéria-prima produto B, R$ 27,95, mão de obra direta, R$ 5,00. Aqui a gente continua usando a lógica do custeio por absorção, tá? Eu já esqueci como é que a gente monta uma tabela do custeio por absorção. Eu lembro que na primeira linha a gente tem os produtos, né? Produto A, produto B, certo? E a gente traz os custos diretos. Custos diretos. Então, a gente vai pegar esses dois elementos e a gente vai alocar os custos. 12.000 unidades vezes 20. Então, 12.000 vezes 20. Faltou um igual, senão não calcula. Vamos deixar em real para ficar bonitinho, né? Então, 240.000 de material direto, ou de matéria-prima. E a mão de obra direta, como que vai ser? R$ 10,00. 12.000, opa, faltou igual. 120.000. Produto B, 27,95 vezes 4.490. Então, igual 27,95 vezes 4.490. E R$ 5,00. Então, 5 vezes 4.490. A gente alocou igualzinho, da mesma forma que o custeio por absorção, a figura dos custos diretos. Então, a gente faz, totaliza, né? Total dos custos diretos, ou esse mais esse. Então, produto A recebeu 360.000, produto B 147.945,50. Aí aqui vem a grande diferença. A gente não vai colocar direto os valores por um rateio, né? Então, os custos indiretos não vêm pelo rateio para cá. Então, a gente vai precisar verificar como foi distribuído esses custos. A gente sabe que eles totalizaram R$ 50.000. 50 não, R$ 500.000. E lá poderia ter aluguel da fábrica, depreciação. Vou até copiar aqui para jogar lá na planilha. Então, aqui a gente vai fazer o quê? Ou, na verdade, aqui já veio pronto. A gente tem os custos indiretos, equivalem a 500.000. Certo? Nessa fase, nesse processo, a gente faria a alocação desses custos pelos direcionadores de custos. Pode ser, então, alocação direta,
rastreamento ou rateio. No nosso exemplo aqui, ele já foi feito para a gente. E as nossas atividades são essas: inspecionar material, armazenagem de material, controle de estoque, processamento de produtos, então processamento pelas máquinas, e controle de processos. Cada um recebeu os seus valores, então cada área recebeu os seus valores. Aí vem o segundo passo. Então a gente, por base das atividades, faz essa alocação. Então os meus custos indiretos, vou até deixar mais marcadinho aqui de cinza, vem através dessas atividades. Mas como que eu vou saber desses 60 mil, quanto que vai para A, quanto que vai para B? Preciso, então, da execução das atividades. Professor, mas ali eu tenho 5 áreas e só tenho 3 mensurações de atividades. Será que essa atividade de lotes inspecionados e armazenados posso alocar ou posso utilizar como mensuração de inspeção de materiais? Faz sentido, né? Armazenagem? Também. Controle de estoque? Faz parte da armazenagem. Opa, então essas 3 primeiras atividades têm relação, então, com o número de lotes inspecionados e armazenados. Não tem? Posso utilizar essas atividades como direcionador. Então, o que eu vou fazer? Esses 60 mil, 50 mil, 40 mil, eu vou pegar as atividades, então 10, 10 e 10, e divido. Então, 60 mil dividido por 10, 50 mil dividido por 10, 40 mil dividido por 10. Número de lotes inspecionados e armazenados. Vou até copiar aqui e jogar lá para facilitar. Então, aqui eu vejo o total. Cadê o total? Então, 10 é 1.100%, né? 10.100%. Cada atividade realizada desses lotes inspecionados vale 6 mil para inspeção, vale 5 mil para armazenagem, vale 4 mil para o controle. Quanto que eu vou alocar, então, aqui no inspecionar materiais? Se a gente utilizou 3, cada um custa 6 mil, fica 18 mil para inspeção de material, produto A. Produto B, 7 atividades realizadas, vezes os 6 mil. Então, 42 mil foi para o produto B. Agora, a atividade do armazenamento. Então, é os 5 mil vezes 3 e 5 mil vezes 7. 35 mil. O controle. Então, 4 mil vezes 3 e 4 mil vezes 7 atividades. 28 mil. Agora, esse processamento de materiais, como é que vai ser dividido? Se é o processamento pelas máquinas, o número de horas de máquinas trabalhadas pode ser utilizado, não é? Não pode ser considerado um direcionador dessa atividade? Então, eu uso ele para fazer a alocação do recurso.
Então, foi gasto 150 mil e foram utilizadas 10 mil horas de atividade. Quanto que vale cada hora? 150 mil, dividido por 10 mil, cada hora está valendo 15 reais. Então, quanto que o produto A vai consumir dessa atividade? 4 mil vezes 15 reais, 60 mil. E o produto B, 6 mil horas vezes 15 reais, 90 mil. Fez sentido? Sim. É muito mais difícil do que o custeio por absorção, vamos falar assim, em exercício de aula? Não é difícil. É trabalhoso. Exatamente, Sabrina, é trabalhoso. Mas a lógica é muito parecida. Na prática, isso é difícil, porque é difícil a gente fazer essa mensuração aqui. Imagine vocês ficarem lá vendo ou colocando os funcionários de vocês para mensurar o número de verificação de lotes. Às vezes não é algo tão simples de colocar no dia a dia. Por isso que surgiu as críticas. Agora a gente precisa distribuir 200 mil. Só que aqui já foi dedicação de tempo de engenheiro. Então, controle de processos da engenharia, a dedicação de tempos é um bom direcionador de custo. Então, a gente vai fazer como? O 200 mil vezes 25% do tempo dedicado ao processo A. E 200 mil vezes 75% dedicado ao processo B. Distribuímos todas as atividades para os produtos. Posso, então, totalizar. Total custos indiretos. Aqui é melhor fazer uma soma, né? Soma. 155 mil produto A. 345 mil produto B. Qual que é a próxima etapa agora? A gente volta como se fosse o custeio por absorção. Achou o total dos custos diretos, achou o total dos custos indiretos, a gente acha o custo total, que vai ser o 155 mais o 360 e 345 mais o 147. Custo de toda a produção. A gente coloca aqui a quantidade. Exercício de volta. 12 mil e 4.490. 12 mil, 4.490. Posso achar, então, o custo unitário do produto. 515 dividido por 12 mil, 42,92. E 492 mil dividido por 4.490 peças, 109,79. A gente fez todo o processo de custeio, levando em consideração esse custeio ABC. Aí no exercício, o que ele pede? O valor total dos custos indiretos de produção de cada produto. Aqui ele pediu para fazer dois absorções. Então a gente deixa para lá, para não confundir vocês. Mas o custo indireto para o custeio ABC, como é que ficou? Está aqui, né? 155
345 mil. E o percentual, o valor e percentual de lucro bruto de cada produto e a margem bruta, segundo cada uma das abordagens. Vamos também fazer só pelo custeio por absorção, tá? Pelo absorção, não, desculpa, pelo ABC. Receita. O que a gente teve de receita do produto A? Considerando que a gente venda tudo. 12 mil vezes 80. Então, 12 mil vezes 80. Opa. 960. E o produto B, 95 vezes 4.490. 165 mil. Aí a gente vai ter o custo, né? Que é o que está aqui em cima. 515 e 492. E a gente vai achar o lucro bruto. Quanto que vai dar? 960 menos 515. 445 mil, tá bacana. O segundo, que não tá bacana, menos 66 mil. Quanto que isso vai dar em percentual? Divido 445 por 960. Vou colocar aqui em percentual. 46% de lucro bruto. Tá bom, né? Aqui não tá muito legal. Menos 16%. Então, a gente está tendo um prejuízo bruto. Não está muito bom. O custeio ABC aqui não sei se seria o ideal. Mas aqui não é problema de custeio, né? Aqui é mais um problema de preço de venda, provavelmente. Dúvidas? Perguntas? Questões? Não, professor. Só dizer que no Excel é pra vida, né? Ah, nem fale, gente. No Excel a gente, o que levaria meia hora para fazer no caderno, no quadro, a gente gasta 5 no Excel, né? Deus abençoe o Excel. Mas também eu tenho a teoria também que o dia que o Excel parar de funcionar, provavelmente a gente entrará numa crise da humanidade. Porque a gente é muito dependente do Excel. A gente tem muita coisa baseada em Excel. Não é empresa pequena, tem muita empresa de grande porte que tem atividades até relevantes pautadas em planilha de Excel. O que eu vou pedir para vocês, então? Vocês tentarem fazer o exercício 2, não vou pedir todos, e o 3, para a gente corrigir na próxima aula. O que a gente vai fazer na próxima aula, então? Corrigir os exercícios de absorção, eu não estou com eles aqui para a gente corrigir, e corrigir esses 2 de custeio ABC. Tranquilo? Mas vocês têm que tentar, gente. Se não tentar, fica mais difícil de compreender na correção. É fundamental essa tentativa. E aqui mata o nosso conteúdo para a prova, tá? Falou em prova, ninguém mais fala nada. Então a gente vai até o custeio ABC. Custeio ABC eu vou colocar cálculo simples na prova, nada de Professor, exercícios longos. eu tive outra matéria. Como que funciona? A prova ela é toda exercício, todos os cálculos? Eu gosto de cobrar um pouco de teoria e cálculo.
Como essa é uma disciplina que a gente tem bastante figura de cálculo, como que eu gosto de compor? Metade da prova em questão objetiva. Provavelmente vai ser ali 5 ou 6 questões objetivas. E não vai ser uma longa de custeio por absorção, vai ser uma relativamente pequena de custeio por absorção e uma pequena de ABC, de cálculo daí, tá? Tá, obrigada, professor. Então, ó, metade da prova, quem tentar fazer o exercício em casa, na próxima aula a gente efetuar a correção bonitinha, não vai ter dificuldade. Provavelmente vai ficar bem tranquilo para a prova. Beleza? Beleza, professor. Então tá, então vou deixar o resto da noite para vocês tentarem esses 2 exercícios. E enquanto leva uns minutinhos para o Google gerar a gravação, mas eu já vou, assim que gerar, eu já vou jogar lá no grupo do WhatsApp o link para vocês assistirem, revisar como que a gente fez o cálculo aqui do exercício, do exemplo que a gente fez, daí acho que fica mais tranquilo podendo rever, né? Ok, professor. Então tá, gente. Então, nos encontramos semana que vem, se Deus quiser. E se ninguém ameaçar a faculdade, daí presencial, né? Que triste isso, né, gente? Socorro, né, professor? Coisa deprimente. Ficarem ameaçando estudante já sofre pra caramba, o professor já sofre pra caramba, e o povo ainda fica ameaçando. Falta de... professor. Realmente, estudante, olha. Eu falo que eu tô dos 2 lados, tá, gente? Então, eu tô no período de estudante e o período de professor, então, sei que os 2 lados sofrem. E olha, da parte estudante eu também tô sofrendo bastante, vocês não têm ideia. Mas faz parte, né? Precisa correr atrás, senão a gente não cresce. Então tá, gente. Então, desejo uma boa noite, bom descanso para vocês. A gente se encontra daí semana que vem. Tá bom, obrigada, Boa professor. noite, professor. Obrigada pela aula. Nada, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Boa noite.